Diga-me quando dóis, que eu direi o que é. Esse é um assunto super importante porque tem uma série de sintomas e desequilíbrios que podem ser diagnosticados pela ordem, pelo horário que eles acontecem. Nesse vídeo você vai aprender um pouquinho mais sobre isso na lógica dos 5 elementos, que é um dos conteúdos básicos da medicina tradicional chinesa. Meu nome é Gustavo Lima, sou especialista em medicina oriental, diretor da clínica Cura Acupuntura, uma clínica que tem o sonho de levar mais saúde para cada vez mais pessoas. Lá há uma série de profissionais que atuam com a mesma lógica que eu trabalho, muitos atendem online também. E para você entender melhor todo esse conteúdo dos 5 elementos e como você pode diagnosticar alguma dor, algum problema de saúde com base no horário que ele acontece, é bom entender um pouquinho sobre esse conceito, dos 5 elementos. E para a gente entender os 5 elementos, é importante lembrar do Yin e do Yang, que é aquela dualidade básica da natureza, onde tem o Yin, que é essa força mais escura, e o Yang, essa força mais brilhante, e as duas forças, as duas polaridades, positiva e negativa, se combinam. Só que além delas, existem outras 5 grandes características, elementos, movimentos da natureza que se misturam e podem ser usados para classificar os diferentes órgãos, os diferentes tecidos, as emoções, e é isso que a gente vai ver agora nessa aula de hoje. Essa é uma tabela que eu costumo utilizar nas aulas de acupuntura, nos cursos que eu dou. Se você gosta de estudar esse assunto, fica atento às descrições do vídeo, fica atento ao comentário, tem um livro meu na Amazon. E essa tabela, ela divide os elementos por órgãos, vesículas, no caso vísceras, as funções que eles fazem energéticas, as cores que podem ser usadas tanto no aspecto simbólico quanto para diagnóstico, e a emoção predominante de cada um. Então, na primeira linha, a gente tem aqui a madeira, A madeira é um órgão é um elemento que está vinculado ao órgão do fígado e da vesícula biliar. Ele garante a livre circulação de energia, tem a cor verde ou azul, e a emoção é a raiva. Essas emoções é interessante você observar no aspecto, digamos assim, neutro, tá? Um pouco de raiva é bom, muita raiva é ruim, nada de raiva é ruim também. Então, em equilíbrio, essas emoções são ótimas, mas fora do equilíbrio, a gente tem patologias. A mesma coisa em relação aos órgãos, eles precisam ter energias e equilíbrio neles, e as funções deles também têm que estar desobstruídas, têm que estar em equilíbrio para poder funcionar bem. Então, se você quiser, pausa esse vídeo, dá uma lidinha nisso, que você vai começar a entender mais isso no diagnóstico. Quando o acupunturista estuda esse assunto, quando eu passo para os alunos, para o pessoal que está estudando a medicina chinesa, nós temos tabelas mais sofisticadas, onde a gente aprende outras relações, mas para efeito de YouTube, desse vídeo, eu acho que isso aqui já está bom bastante. Se você tiver alguma dessas coisas, coloca nos comentários para eu saber, que isso também ajuda outras pessoas a conhecerem, vendo e perceberem nelas mesmas, talvez algumas dessas características que tem aqui. Dito isso, cada um desses sistemas, o sistema da madeira, do fogo, da terra, do metal e da água, também tem um horário. E é isso que a gente vai ver agora. Esse horário é o seguinte: das 3 às 7 da manhã, o elemento que está com mais energia é o metal. Das 7 às 11 da manhã, depois que a energia, o fluxo maior de energia, vai do metal, ele vai para a terra. Então a terra, das 7 às 11 da manhã, esse elemento tem mais energia. Depois da terra, o caudal de energia, o pico de energia, vai para o fogo, onde fica das 11 até as 15. Esse fogo aqui é o fogo imperial, que corresponde principalmente ao coração e intestino delgado. Depois, ele vai para a água, das 15 até as 19 horas. A água tem os órgãos do rim e da bexiga. Depois vai para o fogo ministerial, que é um órgão, um sistema que só tem na medicina chinesa, que é o Xinbao, e também o triplo aquecedor, que é um sistema metabólico. Esses 2 sistemas são super importantes para o nosso metabolismo físico e também emocional. Depois das 19 às 23 horas, a energia, o caudal principal de energia, vai para a madeira, onde tem os órgãos do fígado e da vesícula biliar. Eu não comentei, mas o sistema do metal é o pulmão e o intestino grosso, a terra, o baço, pâncreas, que os chineses olham de uma forma conjunta, e o estômago, e o fogo, a água e os outros eu já comentei. Então, caso você tenha alguma alteração em um desses sistemas, vamos supor na madeira, que é muito comum, hoje em dia por conta da pandemia, por conta de estresse que a gente tem,
é comum aparecerem alterações nesse horário, das 23 às 3 da manhã. Talvez você, por exemplo, acorde nesse horário, ou tenha pesadelos, enfim, se você ou tem dificuldade de dormir, alguma patologia ou algum desequilíbrio que aparece recorrentemente no horário desses órgãos, desses sistemas, podem dar alguma informação, alguma dica do que está acontecendo. Então, um bom especialista pode avançar no diagnóstico e poder te ajudar. Mas com esse vídeo já, observando essa tabela, e se você precisar, pausa ele, você consegue sim já ter alguma ideia. Procura coisas recorrentes que acontecem nesses horários. Uma outra dica mais avançada para os acupunturistas, os especialistas de medicina oriental, é que se a energia está no máximo, por exemplo, aqui no metal, das 3 às 7 da manhã, quer dizer que automaticamente ela vai estar no mínimo da água. Então, às vezes, o que indica a alteração não é o fator de energia máxima, mas às vezes o fator de energia mínima. Então, fica atenta também nos órgãos que estão numa relação contrária, né? Que está do outro lado desse gráfico. Ok? Não repara esse desenho que aqui é meio difícil de fazer. E para você poder aprofundar ainda mais o diagnóstico, existe uma outra tabela onde a gente relaciona não só os sistemas, com os órgãos e as vísceras, né? No caso aqui, madeira, fígado e vesículo, coração, tudo que eu falei para vocês está aqui. Vocês podem pausar se precisarem anotar. Os horários e principalmente os tendões, os tecidos, desculpa, que são os tendões, os vasos sanguíneos, os músculos, a pele, os ossos e os órgãos dos sentidos, né? Cada um desses sistemas também pode dar dicas. Vamos supor que você tem, sei lá, acorda de madrugada, né, naquele exemplo que eu falei, e também percebe alguma rigidez nos tendões, alguma fibromialgia, alguma dor, uma dorte, uma ler, enfim, rigidez, algum problema na visão, isso tudo pode ser um sinal que o fígado ou a vesícula precisam serem cuidados. Então também pausa esse vídeo se você quiser aqui e coloca aí os seus comentários se você percebeu alguma coisa, se esse novo formato de vídeo foi bom para você. Se você precisar de ajuda para fazer um diagnóstico mais sofisticado, pode contar com os especialistas da Clínica Cura. Se você curtiu esse conteúdo, por favor, dá o joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para a gente chegar em mais pessoas e poder realizar esse nosso sonho de fazer um mundo melhor e mais saudável. E para fechar esse assunto, eu gostaria que você colocasse também. Você tem alguma dor, algum sintoma que aparece em algum horário regular? Escreve aí nos comentários para eu saber e poder fazer outros conteúdos melhores para você. Muita luz e nos encontramos no próximo vídeo.